Programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Mais uma vez nos encontramos e glorificamos o nosso Senhor Jesus por esta oportunidade gloriosa que Ele nos concede, e agradecemos a você por sua audiência, por estar nos permitindo mais uma vez entrar em seu lar para juntos meditarmos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação, o texto que se encontra no livro de Eclesiastes, livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, e depois versículo 1 do capítulo 12, e assim por diante eu vou mencionando. Diz a palavra de Deus: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. E ainda o versículo 13 que nos diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E ainda o 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Prezado irmão e amigo, a juventude é uma idade muito bela. É a idade da força, a idade de descobrir muitas coisas. Mas o fato é que o inimigo das nossas almas tem atacado a juventude, especialmente nos últimos dias, seja com droga, lícita, ilícita, tolerada, semi-tolerada pela sociedade ou pelas autoridades. Vemos aí o noticiário, festivais e escola onde jovens têm perdido a vida, e o inimigo tem acelerado o mundo, o compasso, a corrida, para ver se conquista o coração do jovem. E tudo o que muitas vezes parece tão agradável, tão bom para a carne, o resultado é danoso para a alma. O próprio sábio Salomão diz assim: há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é morte. Por isso aqui o pregador nos diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. O que para a carne é o prazer, é a festa, e muitas vezes é o que tem movido os jovens nos últimos dias, é um mal para o espírito. Então o convite, o conselho é para que remova essa adrenalina, esse desejo de conquistar tantas aventuras que tem causado tantos males para tantos jovens, para tantas famílias. Ele diz assim: porque a adolescência, a juventude são vaidade. A idade da adolescência e da juventude passa rapidamente, e quantos não passam por esta idade, perde a sua vida na juventude, causando tanta tristeza para os familiares, e por vezes perde a sua vida ainda nos prazeres carnais, longe de Deus. Então o jovem é convidado a pensar. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador. Jovem, lembra do teu Criador.
Lembra que você não é simplesmente um ser mortal, você não é só carne, só esse sentimento de paixão que afeta a carne. Não, você tem um espírito, uma alma, você é um ser vivente, criado à imagem e à semelhança de Deus. A sua carne, se você perder a sua vida na juventude, ela vai para a sepultura e volta ao pó da terra, mas a sua alma volta a Deus. E como será ao voltar para o Criador? Ela estará salva, segura, se você não se lembrar de Deus na sua juventude, para adorar, para entregar a sua vida ao Senhor, para se voltar para Deus em espírito e em verdade, com temor no seu coração, andando nos caminhos do Senhor. Como você pode se apresentar diante de Deus naquele dia? E ele diz assim, o escritor ou o pregador, ele diz assim: nos dias da mocidade, lembra do teu Criador. Lembra, não é lembrar como o povo lembra hoje, é lembrar no sentido de se envolver, se voltar para Ele, se converter para o Senhor e andar no seu caminho. Ele diz assim: antes que venham os maus dias, antes que venha a velhice, e você não enxerga muito para ler as Escrituras, já não tem boa audição para ouvir falar do amor do Senhor Jesus Cristo, já não tem boa disposição, as pernas firmes para ir anunciar o Evangelho do Senhor. É hoje, enquanto você está forte e é jovem, que Jesus Cristo lhe chama para fazer de você um pescador de almas, para fazer de você um apregoeiro da justiça gloriosa. E o Senhor diz aqui, através desta palavra: antes que venha a velhice, os dias das dores, das dificuldades, mas para quantos nem os dias da velhice têm chegado. Talvez você tenha perdido um amigo, vítima de overdose. Talvez você tenha perdido um amigo que foi vítima de um acidente porque estava embriagado. Isso não é para fazer você parar e pensar o rumo que você tem tomado na sua vida. Talvez você tenha a felicidade de não ter um amigo assim, ou um familiar, mas certamente você tem tomado conhecimento de tantos acontecimentos em nossos dias envolvendo a juventude. Ou porventura você não sabe que a penitenciária está lotada, não há vaga, e olha que foi construído tantos e tantos presídios, mas não há vagas. As pessoas estão sendo amontoadas em presídio, como se amontoava na tulha lá na fazenda os sacos de café, é um sobre o outro muitas vezes. Quem tem feito isso é Deus? É essa a vontade de Deus, o nosso Criador, o Deus de amor e de graça? Será que você pensa que quem está lotando os presídios são os idosos? Não, é a juventude. Os jovens têm sido vítima da gana do inimigo das nossas almas em destruir as vidas. E quantos não têm parado? E eu espero que você pare agora para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Afasta da sua carne o mal, afasta os seus pés do caminho do vício, do caminho das festas mundanas e malignas e carnais, e ouça, lembra do seu Criador antes que venham os maus dias. Hoje não é tarde, amanhã nós não sabemos, amanhã poderá ser tarde. Hoje já é tarde para tantas pessoas que ontem perderam a sua vida. Mas para você que me assiste, hoje ainda não é tarde, é o tempo oportuno que Deus concede. E Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, tenha reverência com Deus, se volte para Deus, tenha acatamento para com a palavra de Deus, dê crédito à voz do Senhor que lhe chama pela voz, pela palavra do Evangelho, pelas Escrituras Sagradas. Ele diz: o fim de tudo, ou de tudo que nós ouvimos e de tudo que temos visto aí acontecer no mundo também, o resultado é, ou a finalidade é, ou o fim é: teme a Deus. Dê lugar ao temor de Deus no seu coração e guarda os seus mandamentos.
guarda a palavra do Senhor, observe as Escrituras sagradas, aplique a palavra de Deus na sua vida, no seu viver, no seu lar, no seu estudar, no seu trabalho, porque este é o dever de todo homem. Eu ouço as pessoas dizer: eu faço a minha obrigação, pago as minhas contas, eu sou fiel à minha esposa, eu trato bem os meus funcionários, eu respeito o meu patrão, eu não desobedeço às leis, eu não cometo crime. Isso é o dever de todo homem quanto à vida em sociedade. Cumprir os nossos deveres quanto à vida em sociedade é bom. Agora, obedecer à palavra de Deus, ter temor de Deus, o dever de todo homem é obedecer a Deus. O dever de todo homem é crer no Senhor Jesus Cristo. O dever de todo homem é adorar a Deus em espírito e em verdade. É desse dever espiritual que está tratando as Escrituras. E é desse dever que nós chamamos e convidamos para que você volte a sua atenção para isto. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. O Senhor um dia trará a juízo toda obra. E a melhor obra é a obra de crer em Jesus. É a obra de nos apropriarmos do sangue que foi derramado lá no Calvário. Esta obra de fé, esta obra de obediência à palavra de Deus, esta obra tem valor diante do Senhor. Mas todas as obras, até aquilo que está oculto, que está escondido, até aquilo em que a pessoa levou uma vida em que com os lábios adorava a Deus e o coração longe e parecia uma pessoa muito bem santificada, mas naquele dia será manifesta a obra de cada um. E diz aqui: até aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então nós, amados irmãos, jovens, não devemos viver aqui para mostrar para os outros. Não, devemos viver aqui a obediência da palavra para termos a garantia de que Deus está na nossa vida e que nós estaremos com Ele na glória, porque aí será manifesto. Quanta gente fala do povo de Deus? Esses aí são um povozinho fanático, não é daquela grande maioria, não, um povozinho fanático aí. Isso vai mudar o nosso sentimento em relação a Jesus? De jeito nenhum. Porque as Escrituras dizem assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quantas pessoas querem se manifestar ao mundo hoje, fazer sucesso aqui neste mundo, conseguir um bom nome ou um nome que vá perpetuar por aqui. Isso, amado, só tem valor aqui. O melhor é escrever o nome no livro da vida. E aí, quando fechar os olhos aqui e chegar lá, o livro está lá, registrado, para receber do Senhor a coroa da vida. Então venha para a palavra de Deus, guarde estes versículos, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Não corra atrás da vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.